Docentes, investigadores, oradores convidados, especialistas e artistas de diferentes áreas estiveram presentes no terceiro Simpósio Internacional Fusões no Cinema, que decorreu no final do mês de novembro, em Leiria. Um evento que aconteceu pela primeira vez nesta cidade, depois das duas primeiras edições em Coimbra, e que é a materialização de uma parceria entre os Caminhos Film Festival e a Unidade Móvel de Investigação em Estudos do Local, ELO, da Universidade Aberta. Connosco temos hoje o professor António Moreira, coordenador científico da ELO e docente da Universidade Aberta, e a professora Daniela Melaré, também docente e investigadora da ELO. Ambos foram coordenadores científicos deste evento. Começo por me dirigir ao professor. Professor, o Simpósio Internacional Fusões no Cinema resulta de uma parceria entre a ELO e os Caminhos do Cinema. De que importância se reveste para os projetos da ELO uma parceria desta natureza? É de facto muito importante esta parceria que nós estabelecemos com os Caminhos do Cinema Português. Aliás, a Unidade Móvel de Investigação em Estudos do Local é uma unidade que se alimenta um pouco das parcerias que estabelece com centros de investigação, com unidades de investigação e com instituições que se dedicam também um pouco a esta questão do desenvolvimento do ponto de vista cultural. Portanto, esta parceria que nós temos é uma parceria também que neste momento se traduz em investigação que nós desenvolvemos numa das linhas da ELO, a linha da cultura e das tecnologias digitais, e portanto parece-nos extremamente importante este tipo de iniciativas, e o simpósio é uma das iniciativas que já fazemos em conjunto desde o ano passado, e é um evento que de certa forma tenta estabelecer uma aliança, até pelo próprio título do evento, Fusões no Cinema, tenta estabelecer uma aliança que me parece extremamente importante entre a questão da cultura, da arte, da tecnologia e da educação. E, portanto, aqui particularmente o que nos interessa, e até é um pouco aquilo que nós fazemos na linha 1, é a ligação entre o cinema e a educação. E, portanto, aquilo que nós tencionamos fazer quando estabelecemos esta parceria é um pouco também apropriar-nos da linguagem do próprio cinema, da linguagem fílmica, e perceber como é que esta linguagem pode ser utilizada em ambientes educativos, quer sejam ambientes virtuais de aprendizagem, ou ambientes presenciais, ou ambientes informais, ou formais de aprendizagem. Portanto, a investigação que neste momento nós desenvolvemos e que de certa forma também transpareceu no próprio simpósio é como utilizar o filme, seja ele um filme de ficção ou um filme científico de caráter documental, como é que nós podemos utilizá-lo numa determinada área disciplinar de ciência ou eventualmente até do ponto de vista da sua transversalidade com as questões relacionadas mais com a cidadania. E daí também nós termos apenas estabelecido uma parceria não com estas entidades mais culturais, mas também, por exemplo, com a Direção-Geral de Educação, com quem também já estabelecemos contactos e que, através do Plano Nacional de Cinema, tentamos perceber como é que efetivamente podemos colaborar não apenas naquilo que é o ensino superior, e neste caso no ensino superior à distância na Universidade Aberta, mas também a nível do ensino não superior, tentando também perceber efetivamente quais são os impactos que este tipo de utilização de recursos, nomeadamente o cinema, portanto, que é aqui, digamos assim, aquele que é o ator principal, portanto, que claramente é o enfoque do próprio simpósio, e como é que ele pode, de facto, ter um papel relevante do ponto de vista educativo. Portanto, apesar das outras dimensões que este simpósio teve e que, de facto, a esse nível teve enorme relevância, claramente a intenção da Universidade Aberta, quando se alia aos Caminhos do Cinema Português, é perceber efetivamente como é que nós podemos explorar o imenso potencial pedagógico do cinema atualmente, e que efetivamente tem aqui um papel determinante. Uma das suas referências na resposta foi também a questão da importância do local, e eu atrevo-me a perguntar-lhe porquê esta mudança de cidade. Enfim, não é uma distância intransponível entre Coimbra e Leiria, mas porquê a escolha de Leiria para a realização desta terceira edição do simpósio? Sim, o simpósio está na sua terceira edição e, efetivamente, as duas primeiras edições foram em Coimbra. Portanto, e esta terceira em Leiria. Portanto, parece que há aqui um denominador comum, que é fugir, digamos assim, dos dois grandes centros urbanos de Portugal e onde, efetivamente, já existem outros festivais de cinema. E, portanto, aqui a Universidade Aberta tem, de facto, uma dimensão global, mas tem também uma dimensão local,
que tem a ver essencialmente com a sua proximidade com os territórios. E, portanto, a filosofia dos caminhos de cinema português é descentralizar também esta questão dos festivais e do simpósio e daquilo que é a formação nesta área e, portanto, nós vimos que havia, de facto, aqui um pensamento comum relativamente à questão da descentralização. E, portanto, tendo a Universidade aberta um número elevado de centros locais de aprendizagem dispersos pelo país e até fora do país, mas tendo no país e tendo aqui um centro local de aprendizagem próximo, o Centro Local de Aprendizagem de Porto de Mós, considerámos que Leiria, e isto obviamente em consonância com aquilo que é o pensamento do diretor do festival, consideramos que Leiria podia ser, de facto, uma cidade também que poderia acolher este festival, até pela tradição que tem nesta área e, portanto, que seria, de facto, um bom sítio para o realizar. E, portanto, pensamos que, eventualmente, para o ano, podemos continuar com esta filosofia, pensando em outras cidades que tenham outra dimensão menor, neste caso, ou que esteja mais com a proximidade da Universidade Aberta e, portanto, que podemos perfeitamente continuar um bocadinho nesta lógica de pensamento. Professora, pelo seu percurso, sabemos que é uma entusiasta da utilização da tecnologia ao serviço da pedagogia. Pergunto-lhe, do ponto de vista da Universidade, de que forma vê a ligação da Universidade Aberta a um simpósio desta natureza? A linguagem audiovisual é essencial, né? Sempre foi um tema muito explorado na educação e continua a ser. Dentro do simpósio, o mais interessante foi que foram dadas oportunidades de se realizarem comunicações que deram estratégias, informações e metodologias de como se utilizar na área da educação. Isso foi muito importante e eu acho que o simpósio, com a publicação do livro também, trouxe algumas experiências e até um modelo metodológico que a gente pode começar a utilizar nos contextos virtuais para a dinamização da linguagem audiovisual mais específica do cinema. É um tema que merece atenção, é um tema estratégico e é um tema que a gente precisa desenvolver muito mais agora, até porque as linguagens audiovisuais digitais são imensas e têm grande potencial pedagógico no contexto educativo. A professora falou aí na questão do livro, falamos do livro que foi lançado neste evento, o Cinema e Educação, Convergências para a Formação Cultural, Social e Artística. Aproveito para lhe perguntar, uma vez que é um dos organizadores do livro, de que forma como é que foi decidida aqui a temática da convergência, que dá título ao livro e que perpassa toda a obra? Sim, o livro tem como título principal o Cinema e Educação. Portanto, claramente houve aqui a tentativa de conseguir fazer esta aliança, de perceber efetivamente como é que a própria linguagem cinematográfica e a linguagem audiovisual pode ser apropriada em contextos educativos. Portanto, aquilo que nós vimos, e portanto este livro também é um pouco o reflexo do segundo simpósio que decorreu em Coimbra e, portanto, houve uma série de comunicações que nós consideramos que foram muito relevantes para aquilo que foi o resultado do simpósio e a esse nível nós pensámos efetivamente na questão das convergências, porque há aqui de facto proximidades muito grandes entre aquilo que é a área da cultura, aquilo que é a área social, aquilo que é a dimensão artística e o que é a educação. Porque, obviamente, aqui quando nós estamos a falar da arte, claramente remete-nos para esta questão da linguagem cinematográfica que é considerada uma arte, a sétima arte, não é? E, portanto, que aqui a educação tem também um papel muito importante do ponto de vista daquilo que é a apropriação das suas diferentes linguagens. E isso é uma das coisas que nós achamos que é, de facto, muito importante e que deve ser explorada de uma forma contínua, porque estas linguagens dialogam. E, de facto, nós neste simpósio também percebemos efetivamente isso, porque tivemos uma comunicação de encerramento com o professor Eduardo Sintra Torres, em que claramente ele tentava e mostrava as diferenças e semelhanças entre aquilo que é a linguagem da televisão, a linguagem do cinema, a linguagem até que se utiliza em contexto educativo, que eventualmente pode ser apropriada por este tipo e por estas diferentes linguagens. Desde que haja, até como a professora Daniela referiu, metodologias, que existam modelos próprios que nos permitam fazer essa mesma apropriação de uma forma metódica. Portanto, que haja
previamente uma estratégia bem definida. E este livro, de certa forma, mostra-nos exemplos em diferentes áreas disciplinares, por investigadores de diferentes instituições universitárias e do ensino superior, que existem diferentes formas de alcançar o sucesso utilizando receitas distintas. E, portanto, é um livro que, de certa forma, mostra-nos abordagens distintas, mas que, de certa forma, há uma certa convergência do ponto de vista daquilo que é o seu resultado e aquilo que nós queremos enquanto educadores e enquanto profissionais da educação, que é utilizar todos os recursos, e neste caso o cinema, para alcançar aquilo que é o sucesso educativo, seja através da educação pela arte, seja através de uma educação que se possa fazer em ambientes informais, como já referia, seja através da utilização de ambientes virtuais. Portanto, o que o livro também nos permite é visualizar, ter aqui um quadro, uma visão sobre aquilo que potencialmente nós, professores, podemos fazer com exemplos muito concretos da utilização educativa das imagens em movimento, as imagens fílmicas, como lhe quiser chamar, ou do cinema, em contexto educativo, enquadrando numa estratégia muito bem definida e não utilizando o filme e o cinema de uma forma passiva. Por isso, obviamente que aqui tendo parceiros que já trabalham nesta área, de diferentes áreas, nós só temos a ganhar, efetivamente, com este diálogo interdisciplinar com a questão da cultura e, portanto, temos artigos que nos falam sobre a questão da pintura e do cinema, temos artigos que nos falam claramente sobre a utilização, por exemplo, que é uma coisa que se calhar não é muito explorada, mas que nós podemos efetivamente pensar na questão do ensino pré-escolar, como utilizar o cinema, na história, na filosofia, portanto, imensos exemplos de como nós podemos utilizar isto em ambientes reais, mas também em ambientes virtuais, que é aquilo que nós fazemos na Universidade Aberta e que queremos fazer de uma forma mais aprofundada, estabelecendo de facto aqui estas ligações com os nossos parceiros, que são fundamentais. E, portanto, aqui a própria editora que nos apoiou, os centros de investigação que também nos apoiaram financeiramente na edição e na publicação do próprio livro, obviamente tiveram também um papel decisivo, e é destas parcerias também que nós nos alimentamos, porque não conseguimos depois, obviamente, ter um pensamento global sobre aquilo que é a realidade nesta área. O professor mencionou aí dois aspectos que me pareceram muito interessantes. Um deles foi a questão das parcerias e outro a dimensão global de um simpósio desta natureza e também da matéria que nele foi discutida. Isso remete-me para uma outra questão, que é um dos parceiros deste projeto e do simpósio, é o LATEC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma das pessoas que pôde intervir no simpósio foi a professora doutora Cristina Aganauer. Que planos existem do ponto de vista da ELO para dar continuidade a esta parceria? Sim, efetivamente isso foi uma das mais-valias do próprio Congresso. Nós tivemos sessões presenciais, mas também tivemos conferências através de videoconferência. A conferência da professora Cristina Aganauer foi uma conferência que eu acho extraordinária, porque nos mostrou uma outra realidade que tem a ver com os ambientes virtuais imersivos e que tem a ver com os ambientes tridimensionais e as possibilidades de utilização do cinema nestes ambientes virtuais tridimensionais. Portanto, a esse nível deu-nos uma outra visão também daquilo que é a utilização do cinema, não apenas através de uma plataforma ou de um sistema de gestão de aprendizagem, mas através de uma tecnologia mais sofisticada como os ambientes virtuais tridimensionais. E isto, digamos assim, foi também, de certa forma, o pontapé de partida relativamente a esta parceria que já existe há alguns anos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas que estabelecemos, de facto, aqui uma parceria mais concreta entre a Unidade Móvel de Investigação e Estudos do local e o Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos parece extremamente importante para continuar a desenvolver estas temáticas e que nos dá também, simultaneamente, esta visão não apenas local, mas que nos transporta para fora das fronteiras do território nacional, porque a própria Unidade de Desenvolvimento para os Centros Locais de Aprendizagem também tem
esta missão, não uma missão apenas em território nacional, mas também uma missão para os territórios da lusofonia e, portanto, pareceu-nos extremamente importante firmar aqui uma parceria e que, de certa forma, também já se vê através deste tipo de iniciativas e que não se limita apenas a uma participação num simpósio, mas também através da publicação que vai acontecer este ano relativamente àquilo que foram as melhores comunicações e que vão ser selecionadas pela Comissão Científica do Simpósio para fazerem parte de um número especial da revista de Linguagem do Cinema e Linguagem do Audiovisual da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, nós temos aqui também um pouco a materialização daquilo que foram estas comunicações e que vão ficar acessíveis em conteúdo aberto, num repositório e, portanto, aqui na questão daquilo que é o acesso em revistas que nos permitem essa leitura do ponto de vista da abertura, que é fundamental para aquilo depois que é a partilha da informação, do conhecimento, da compartilha e, portanto, desta questão da aprendizagem que nós achamos que é fundamental na rede. Portanto, dá-nos uma dimensão muito grande do ponto de vista da nossa intervenção na própria rede e na sociedade digital onde nós estamos inseridos. Professora, no decurso desta visão que o professor António Moreira partilhou connosco, a professora foi uma das interlocutoras do professor Gerardo Ojeda, que, entre outras coisas, é secretário-geral da Associação Espanhola de Cine e Imagem Científica. Pergunto-lhe se, de alguma forma, o percurso dele permite antever uma alavanca para projetos futuros com a ELO e com a Universidade Aberta. Sim, a internacionalização do evento, né, passou também pelo território espanhol e também pela América Latina, porque o Geraldo é mexicano. E ele tem um percurso muito interessante nessa área do cinema científico. A colaboração dele é essencial, porque, como você mesma disse, entre outras coisas, é secretário, trabalha na Escola de Altos Estudos de Comunicação e Educação, enfim, tem um largo percurso. E, para além disso, é co-organizador do evento de cinema científico espanhol. O Gerardo vai trazer e traz para nós, com certeza, uma grande colaboração na linha 1 da ELO, onde futuros projetos serão desenvolvidos em futuras parcerias, mais especificamente com o cinema científico, que é um tema essencial, né, e que a gente procura aí desenvolver dentro das áreas de investigação. Muito obrigada. Feito o balanço estratégico do terceiro simpósio internacional Fusões no Cinema, percebe-se que a ELO tem projetos de crescimento académico com este métier do cinema. Resta-nos agradecer a disponibilidade dos professores António Moreira e Daniela Melaré e a partilha de conhecimento e relembrar que podem encontrar mais detalhes sobre este e outros projetos em umielo.uab.pt.